Congresso derruba vetos e eleva valor de emendas parlamentares. Em 9 de maio de 2024, Agência Brasil, o Congresso Nacional derrubou nesta quarta-feira, dia 9, a maior parte dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei do Orçamento de 2024. A derrubada dos vetos aumentou o valor das emendas das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado em 4,2 bilhões, passando de 11 bilhões para 15,2 bilhões. Foram mantidos vetos no valor de 1,4 bilhão. O total das emendas parlamentares no orçamento atinge cerca de 52 bilhões em 2024. A Globo News, em 24 de abril de 2024, publicou: segundo o portal do orçamento, 617,8 milhões foram liberados à bancada petista, que tem 68 deputados. Já o PL, maior partido da Câmara, é de 367 milhões. A liberação de valores maiores aliados tem gerado insatisfações. Parlamentares de oposição querem derrubar o veto parcial do governo à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nas eleições de 2024 para o Legislativo e Executivo Municipal, você vai escolher que tipo de liderança? Inclusiva ou excludente? Vamos ver aqui. O PL de Bolsonaro significa o quê? Privatização, meritocracia, liberalismo econômico, não reconhecimento da diversidade religiosa, étnica, sexual e de gênero, projeto de educação diferenciada entre classe A e B e classes C, D e E, com manutenção da classe proletária na base. E o PT significa o quê? PT e os partidos de esquerda. Valorização da coisa pública, superação da desigualdade socioeconômica, reconhecimento da diversidade religiosa, étnica, sexual e de gênero, da mobilidade social através da educação e trabalho e muito mais. Ações inclusivas de reconhecimento da diversidade. Antes de continuar, é preciso que você entenda a linha de trabalho, tá? Porque seria muito fácil que esse canal fosse um canal de apoio irrestrito ao governo Lula. Aí você poderia falar, ué, e não é? Não, é um apoio ao governo Lula, mas um apoio crítico. O apoio crítico, ele avalia caminhos ideológicos, ações, discursos, né? Pois é, a questão é... Vou começar com uma pergunta. Qual é a sociedade que você quer? Uma sociedade em que todos sejam reconhecidos e respeitados como cidadão, ou seja, uma sociedade de inclusão? Ou você acha natural uma sociedade de exclusão, como no século XIX? Escravos, servos, nobres. E você, claro, você vai querer estar na nobreza? Ou você deseja uma sociedade, como se esperava no século XXI, uma sociedade de cidadãos e cidadãs, com seus direitos, com as suas garantias constitucionais, vivendo na felicidade, que a felicidade é um direito de todos. O que você quer? Então eu vou ler aqui um artigo do Brasil, de fato, porque ilustra o que eu comecei a colocar ali, na dancinha, porque
Gente, mas nem dançando dá para a gente aguentar. O objetivo fundamental dos adversários do governo Lula é claro e cristalino: enfraquecê-lo para que chegue derrotável à eleição de 2026. Derrotável significa para eles não apenas a possibilidade de ganhar a eleição. Caso isso não seja possível, desejariam encontrar um Lula fragilizado, suscetível a fazer concessões importantes. Os adversários formam um grupo bem heterogêneo que facilita seu enfrentamento. Lula, com sua vasta experiência e grande habilidade, sabe aproveitar-se dessas diferenças para avançar. Bom, eu começo aqui fazendo até uma certa... Dentro do meu entendimento, eu vou fazer uma correção, uma licença, por favor, em adversário, em sociedade, na política, naqueles que governam, que administram os interesses de toda a população, dos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, não pode ter adversário. Ah, isso é um discurso de Shangri-La? Não, não pode ser. Você contrata alguém porque é um contrato, o voto é um contrato. Você contrata alguém que deveria ser qualificado, entendendo a pasta que lhe cabe, para saber tratar todos os interesses e interesses divergentes. Né? Por exemplo, território indígena e mineração são interesses conflitantes, mas toda liderança deve cuidar, deve saber administrar esses interesses. Esse é o papel da liderança política. Então não pode haver adversário. E aí você tem que entender o que significa toda essa política para enfraquecer uma liderança que, nas ações e no seu discurso, procura o tempo todo cuidar dos interesses de todos. É um governo para todos, não é um governo de exclusão, é um governo de inclusão. Então, por quê? Vamos saber um pouco mais disso. Vamos procurar entender o que significa emenda parlamentar e a cooptação de cidadãos através dessas emendas parlamentares que significarão voto e reeleição, mas reeleição de que tipo de liderança política? Vamos entender. Esses dias eu recebi um card com uma crítica assim, abre aspas, nenhuma confiança no governo de Lula em aliança com os bilionários. A crítica era que Lula estaria fazendo aliança com os bilionários e negociando. Bom, aí a gente tem que pensar, né? O Lula está tendo o apoio necessário para sua governança? Porque, veja aí do lado, né? Nós temos 3 poderes. É o legislativo que vota. Eu já comecei esse vídeo dizendo o quê? O aumento das emendas parlamentares. E a exigência desses parlamentares para soltar logo as emendas antes das eleições. Por quê? Porque emenda parlamentar significa voto, significa reeleição. E o cidadão beneficiado, é claro, vai dar seu voto, vai divulgar a boa ação para os seus familiares, para os seus amigos. Mas o que significa isso? Que tipo de liderança, como eu estou falando, que tipo de liderança está beneficiando e de que forma? Qual é a contrapartida? Mas antes, pensa nessa crítica, tá? Pensa nos obstáculos que o governo Lula está
enfrentando de toda a ordem para poder fazer o que prometeu, né? E aí, eu vou ler para você o seguinte, melhor, olha só, olha que legal. Para aqueles que apoiam ainda, né, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, apesar de tudo, que quer o seu governo de volta, quer sua reeleição, está elegeu e quer reeleger as lideranças que se pautam pelo ideário que Bolsonaro defende. Então, aliás, um dos filhos falou, né, a gente pode fechar o Congresso, o Senado, né, com um soldadinho só. Olha só, que bacana. Governo, isso foi, ó, a notícia, tá aqui, ó, 14 de dezembro de 1968, notícia do Jornal do Brasil, governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. Então, antes de fazer a crítica ao governo Lula, tem que aprender a analisar, né? Que é o Congresso que vota. O Lula pode sancionar, vetar, porém, o governo democrático exige o tempo todo que se ouça e que se leve em conta o que o Congresso, que é a representação da população, coloca. E o que o Congresso está colocando, em sua maioria? Que tipo de Congresso, de legislativo é esse que tem a caneta na mão e está fazendo pela sociedade? Né? Então seria fácil para o Lula, se o governo dele fosse ditatorial, ele fechava o Congresso, né? Aí virava um ditador, aí estava tudo bem? Não, né? Aí ia ser a crítica também. Não é verdade? A gente não está lutando contra isso, quer dizer, parte da sociedade. Então, como um partido de esquerda faz esse tipo de crítica que não traz benefício algum? Pelo contrário, a crítica tem que ser em cima do cidadão. É o cidadão que compõe, que forma o Congresso, inclusive que coloca lá o seu presidente. E hoje nós temos um presidente democrático, um presidente que realmente se pauta pela Constituição. Ele tenta, né? E uma outra notícia que você pode ver aqui, olha só o que significa o ato número 5. Para estudar a história é fundamental. Sociologia e história é fundamental, assim como a filosofia também. Olha só, editado o ato número 5, Congresso em recesso por tempo ilimitado, né? Confisco de bens, tá bom? Para o pessoal que a intervenção militar, né? Não tá legal, isso foi para a população, né? Confisco de bens, suspensos habeas políticos, restabelecidas as cassações, né? E liquidada a vitaliciedade, né? Por exemplo, o STF é um cargo, né, vitalício, que a pessoa fica lá até o fim. Então, esse foi, eu estou falando um pontinho do governo militar, em que as pessoas, né, que defendem o ideário fascista, de extrema direita, né, é isso aí. Os seus avós viveram isso, né? Um jovem da década de 80 vivenciou isso. Então, não é ao presidente que a gente tem que fazer crítica, não. Nesse momento, não. Não cabe. Não cabe diante dos obstáculos que ele está enfrentando na sua governança, né? Então, tem que fazer crítica ao cidadão que colocou o legislativo do jeito que está. Vamos conhecer esse legislativo. Eu vou apresentar para você um quadro, tá? É um quadro simples, mas que a gente dá um plano, né? Um plano, assim, geral de como está o negócio, tá? Olha só. As notícias disseram que Lula agora conta com 11 partidos, né, que apoiam. Tem aqui base
fontes do TSE, né, dão conta de que Lula teria base de apoio também na direita. Mas se você vê as ações, né, dessas lideranças, então eu contei que realmente é de esquerda, e quando eu falo de esquerda não é partido, pensa assim não. Pensa o seguinte, porque tem também governo de esquerda que está fazendo serviço para a extrema-direita. Lá no Piauí, né? Piauí, e é do PT. É o que eu chamo dos infiltrados. Não é o PT que está errado, não. Mas tem pessoas que estão usando a esquerda, estão se infiltrando na esquerda para destruir todo o projeto de uma sociedade inclusiva. É isso que está acontecendo, né? Então, o que eu contei aqui, nós temos uma maioria, olha, 19 partidos de centro-direita, 9 partidos de esquerda, 13 ministérios da direita, com liderança da direita, e 13 ministérios com a esquerda. Esse não é a estrutura do Estado, é a estrutura da sociedade, que se revela nessa estrutura do Estado, percebe? É a sociedade que compõe o governo, que compõe tudo isso que está aí. Se vivemos esses conflitos todos, por quê? Por exemplo, que eu sempre vou falar, né? Por que o conflito em relação à família? Porque as pessoas querem seus direitos. Elas têm direitos e elas exigem direitos. Então, elas não vão ficar caladas, nem o cidadão que entende como eu, não vamos ficar calados diante de um descalabro, de negação de direito dos cidadãos e cidadãs, né? Então, a gente precisa entender isso. Precisa entender, tá? Dentre tantos exemplos que eu já deixei aqui nesse canal, eu vou trazer outro exemplo para você sobre liderança política de extrema-direita, fascista, enfim, ou, como eu venho colocando, antissocial, antissociedade. Vamos lá. Esse é um artigo do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, de mãos dadas com a democracia pela universidade, eu boto entre parênteses, pública e por direitos. O artigo traz o seguinte: por um instante, deixe de lado todos os inflamados debates políticos e reflita exclusivamente sobre essa questão. Qual o motivo para alguém ser contra a equiparação salarial entre homens e mulheres? Como alguém consegue encontrar justificativas para defender a ideia de que as mulheres podem receber salários mais baixos para desempenhar as mesmas funções do que os homens? Mas foi justamente o que fizeram 36 deputados federais votaram contra o projeto de lei de autoria do governo Lula, que altera a legislação trabalhista para instituir medidas que garantam a igualdade salarial entre homens e mulheres que realizam trabalho de igual valor ou exercem a mesma função. E o que esses 36 parlamentares que votaram contra os direitos das mulheres têm em comum? São todos lavajatistas, extremistas ou bolsonaristas. Ou uma sinistra combinação dessas características. Essa votação é reveladora, porque mostra que esses parlamentares, eleitos com discursos violentos, uso de fake news, demagogia e oportunismo, são contrários a qualquer iniciativa que promova avanços sociais e mais igualdade de direitos e oportunidades. Dos 36 votos, 25 foram do PL, partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
3 foram do Novo, partido neoliberal, com políticos que apoiam ideias extremistas. 3 do União Brasil, junção do PSL com o DEM. 1 do Cidadania, 2 do Podemos, 1 do PSD e 1 do PP. A votação comprova que, além de abrigar extremistas, o PL é a maior bancada contra os direitos das mulheres. Assim se confirma que o radicalismo bolsonarista é também machista, como seu líder já evidenciou em diversas ocasiões. Não por acaso, os mais fiéis membros dessa seita votaram contra os direitos das mulheres, incluindo Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Luiz Bragança, Ricardo Salles, investigado em um esquema de exportação ilegal de madeira, Bibo Nunes, que falou que estudantes de universidades federais deveriam ser queimados vivos, entre outros, todos do PL. O único voto entre os deputados baianos foi o capitão Alden, do PL da Bahia. E as mulheres, né? Mulheres votando contra os direitos das mulheres? Curiosamente, 10 votos foram de deputadas mulheres, o que à primeira vista pode parecer incoerente. Mas basta checar os nomes para perceber que o voto está alinhado ao que elas fazem, falam e publicam. Entre elas estão Carla Zambelli, que correu armada atrás de um homem negro com quem discutiu na rua, Bia Kicis, notória espalhadora de fake news e discursos extremistas, Júlia Zanata, outra espalhadora de fake news e incentivo à violência, postou foto com arma nas mãos e uma camiseta sugerindo que atirasse no presidente Lula, e Rosângela Moro, esposa do ex-juiz parcial e senador Sérgio Moro. E ainda continua o artigo. Agora, eu quero fazer uma ressalva nesse artigo, que eu vou deixar sempre, eu deixo na descrição, que ele fala o seguinte, aí a gente entra nessa questão das emendas parlamentares e o oportunismo. Oportunismo criado nas necessidades da população. Vamos entender. Vou finalizar essa primeira parte sobre as emendas parlamentares com esse esquema, para que a gente possa refletir, pesquisar. Você tem que pesquisar. Realmente é isso? Pode acontecer de não. Pode acontecer de você encontrar parlamentares dito de esquerda, como lá no Piauí, que está acontecendo, já digo de pronto, né? Que faça atividades que a gente está definido como de extrema direita. Mas eu estou colocando aqui em geral, porque a esquerda ou a extrema direita vai muito mais do que situações pontuais. Nós estamos recebendo críticas, né, de que há parlamentares que não estão seguindo seu estatuto, seu programa de governo, sua ideologia. Isso, críticas para a esquerda, porque a extrema-direita não estou vendo nada disso, porque senão teria que mudar o seu caminho, o seu discurso, as suas ações, né? Então, aqui dá para a gente pensar. O que a gente está observando é o oportunismo diante das necessidades da população. E aí a grande pergunta: tem como eu negar essa ajuda? E se eu recebo ajuda, não, porque é com dinheiro público, é com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, essas verbas de emendas parlamentares, né, que se desloca do papel do Estado. Mas quem votou isso? O Congresso. E quem colocou os parlamentares lá?
foi o cidadão e a cidadã que vota através do voto. Então, nós temos aí, como você pode ver, nós temos aqui, ó, existe uma necessidade. E quando eu falo necessidades graves. Nós temos várias, na saúde, na educação, principalmente, na questão do meio ambiente, na questão da fauna, na questão da flora, né? Nós temos situações gravíssimas em relação aos animais silvestres e domésticos, cães, gatos, que a população negligencia. Então, existem necessidades gravíssimas que sofrem negligência do cidadão, sofrem negligência do poder instituído. Então, chega um deputado federal, um parlamentar, e diz: o que você precisa? É isso? Toma. A grande questão é a linha deste parlamentar. O que ele apoia? O que ele defende? O que ele está fazendo com a caneta? Né? Ele está elaborando leis, ele está votando leis que vão impactar não só aquela situação de necessidade, vai impactar a sociedade inteira, como nós vimos nesses 4 anos, entre 2019 e 2022. Né? Poderia aqui dar mais exemplos, milhões de exemplos. Está aí, está aí. As notícias estão vindo. Mas aí a gente não acaba nunca, né? E ainda tem mais, pelo menos, acredito eu, 2 partes. Então, você tem aqui, ó, o Lula, ele vai até 2027, nessa terceira gestão, né? Com ele vem os poderes legislativo e judiciário, mas principalmente o legislativo, que representa a totalidade da população. O Lula, o presidente ou a presidenta, como foi a Dilma Rousseff, representa o país, representa a totalidade da população. E o Congresso é a voz. Então, imagina como é que o presidente conversaria com mais de 200 milhões de pessoas. Para isso, existe a democracia representativa, ou seja, aquele que eu boto no parlamento vai ser a minha voz e a sua voz. Mas que voz é essa? O que eu quero que aquele deputado ou deputada defenda? Quais são os meus valores? Qual é a minha visão de mundo? Eu sou uma pessoa inclusiva que reconhece a diversidade religiosa, étnica, sexual e de gênero? Ou sou uma pessoa que para mim está muito normal ter uma pessoa vivendo na miséria, muito normal, somente pessoas de um gênero, de uma etnia, de uma raça, terem a oportunidade na sociedade? Como é que é a minha visão de mundo? A minha é inclusiva. E eu fico feliz com os 2.000 já inscritos, um pouquinho mais de 2.000 inscritos, que são pessoas que acredito também primam por uma sociedade inclusiva, respeitosa, solidária, que é isso que a gente trabalha aqui, não é? Mas que congresso é esse que o Lula tem que conversar, tem que ouvir e tem que negociar? São 81 senadores e 513 deputados e deputadas, né? Mas a maioria, partidos de direita, centrão, extrema-direita. A maioria. Então, mostra o quê? A maior parte dos eleitores da sociedade tem uma visão de mundo excludente, né? E aí,
esses deputados acenam com verbas, tá? Então, vários tipos de emendas parlamentares. Mas existem aquelas individuais, que significa, sabe o quê? Vai significar a garantia, pelo menos, a oportunidade do voto e da reeleição. E nós vamos ter reeleição agora, eleições municipais. E Jair Bolsonaro já colocou, estou contando com isso.